silêncio, que é a comunhão entre nós. Então, se me permitem brevíssimas palavras, alegria por estar novamente com nosso irmão Maurício Andrés. Foi tão exitosa a primeira reunião que nós estamos desdobrando. Todos possam ter a palavra e dialogar com Maurício Andrés depois da sua apresentação inicial. Porém, eu quero lembrar que esse é um dia luminoso que constela sombra e luz. É quinta-feira da Semana Santa. Como vocês sabem, inicia o quaterno arquetípico, que fala de um símbolo que vibra no Ocidente como um ícone de um ser humano, Cristo. E hoje, aqueles que estão sintonizados nesse quaterno arquetípico, hoje é o dia da vigília, é o dia que precisamos ser capazes de presença para suportar amanhã o absurdo total, a morte do inocente, de pé, que vai nos levar para o sábado do túmulo vazio, que é precisamente o que nos ensina que o sacrifício que nós estamos vivenciando nesse momento no planeta, na humanidade e no Brasil, o sacrifício tem também uma função de nos esvaziar. E o sábado santo, precisamente, é essa sinalização que é preciso se esvaziar do passado e do futuro, do ego, em outras palavras, para que o domingo da ressurreição seja possível, ou seja, o triunfo do amor que diz a última palavra. Então, esse é um dia também que fala de um momento, talvez o pior momento que o Brasil vive na nossa geração, não só pelo número de mortos, que se aproxima de 4.000 diariamente, como também de um colapso no sistema funerário e, juntamente com essa pobreza que foi tão bem focada, essa pobreza absoluta, que é o grande escândalo, que a gente pode, talvez, resumir dizendo que a maioria morre de fome, a minoria morre de medo de quem morre de fome. Então, nós estamos buscando realmente um movimento onde possamos estar de pé diante desses absurdos e colaboração. Então, eu concluo com uma história que eu aprendi com o Rabi, que é um bom amigo, e eu creio que ela é absolutamente pertinente para esse momento e talvez como um start
dessa nossa jornada sobre transpandemia, ponto de mutação. Um rabino reuniu a sua comunidade na sinagoga e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alguém, aliviado com a boa notícia, indagou: e onde estão esses recursos, Senhor? E ele respondeu: nos bolsos de vocês. Que o teto está desabando, sabemos. Particularmente, eu falo há 30 anos da demolição, da lição do demo, do egocentrismo, que nós estamos presenciando sintomas de um momento de dilaceramento particular. Porém, se o teto está desabando e vai continuar desabando, nós sabemos, não somos ingênuos, nós podemos nos preparar para a reconstrução. Porque se o que desaba faz muito barulho, o que nasce é silencioso e discreto. E nós precisamos olhar para isso, para pessoas que estão, apesar de tudo, buscando levar sua gotinha d'água, que é o nosso mito, para aplacar essa febre do esquecimento do projeto humano. Então, esses recursos estão não meramente em nossos cérebros, na nossa dimensão material, estão sobretudo em nossa alma, em nossa consciência, e com essa confiança, eu passo a palavra para a Lídia apresentar o nosso querido irmão Maurício Andrés e dar o start na nossa jornada. Roberto, gratidão por essa introdução, por facilitar essa tomada de consciência sobre a peregrinação do instante. E sem mais delongas, eu quero passar para o nosso parceiro de sempre, o Maurício Andrés Ribeiro, que esteve conosco desde o início da Unipaz, trabalhou junto com Pierre Vaio. Eu digo que ele assumiu a vice-presidência da Fundação Cidade da Paz, mas de verdade ele foi o presidente da Fundação Cidade da Paz. Naquela época o Pierre acumulava os 2 cargos, mas da vista do meu ponto, quem assumiu essa tarefa foi o Maurício, com todas as bênçãos do Pierre. E você começou essa reflexão de uma forma muito vasta e muito profunda sobre transpandemia. Isso está nos inspirando, isso vai se desdobrar num evento que nós vamos marcar a data para o 2º semestre, né, Maurício? Um evento maior sobre transpandemia, onde nós vamos estar juntos. Então, sem mais delongas, meu irmão, está com você. Gratidão por estar aqui conosco nessa quinta-feira santa. Tá bom, gente, muito obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui novamente, né? Quase um mês depois daquele nosso encontro, já passou, né? E agora, então, nessa Quinta-feira Santa, nesse momento assim da tragédia brasileira que nós estamos vivendo, né? Com esse grande número de mortes aí por dia. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é um pouco assim recapitular um resumo daquilo que foi falado há um mês atrás. Houve alguns fatos novos aí nesse mês, né? E um resumo bem curto para poder só relembrar para aqueles que participaram há um mês atrás e, em seguida, responder algumas questões que possam, de temas que possam ser de interesse assim, mais específico, né? Eu vou, então, compartilhar com vocês novamente a tela lá daquela apresentação em PowerPoint, né? Vamos ver. Vocês estão enxergando aí? Está enxergando? Sim, Maurício. Bom, então, estamos sim. recapitulando, então, né?
eu coloquei ali aquela questão da Covid como sendo uma primeira onda que nós, humanidade, está sofrendo, né? Nesse ponto de mutação que nós estamos vivendo, seguida por uma onda maior da recessão econômica e de questões econômicas que também a gente já está vivenciando aqui no Brasil, né? Com essa questão aí do desemprego, da perda de renda, né? E dessa necessidade de auxílio emergencial para as pessoas não morrerem de fome, né? E a terceira onda, a onda da mudança do clima, que é uma onda mais estruturante, mais de longo prazo e que a gente precisa estar preparado para ela também, né? No mês passado, eu falei sobre vários assuntos, né? Um deles sobre a questão da segurança e dos riscos, né? Os riscos que nós, na sociedade atual, corremos, a importância que assumiu a dimensão da segurança biológica, né? Biossegurança, com esse evento aí da pandemia, né? Porque a segurança é um conceito que tem muitas abordagens, né? Segurança pública, segurança social, segurança psicológica, etc. Mas, nesse momento, essa segurança biológica é o que está se revelando aí importante. A paciência, a importância da paciência para lidar com esse momento, né? Porque, como dizia o Gandhi, quem perdeu a paciência perdeu a batalha, né? E é necessário muita paciência para passar por essas quarentenas, lockdowns, por esse processo todo de instabilidades que está acontecendo. A questão das perdas, né? Perdas de vidas, perdas econômicas, né? Que a gente vivenciou aí nesse um ano, desde março do ano passado, né? A questão dos efeitos colaterais da pandemia, né? No início houve até alguns efeitos colaterais positivos, como por exemplo a despoluição do ambiente, do ar, da água, né? E alguns outros efeitos colaterais também sobre a vida, sobre o ritmo da vida, sobre a vida urbana, né? Alterações, as pessoas indo trabalhar em casa, alterações nos modos de se deslocar na cidade para evitar riscos, né? A pandemia como um acelerador de vários processos, né? Processos, por exemplo, de digitalização da sociedade, né? Coisas que estavam demorando muito tempo e, de repente, num ano, se precipitaram, né? E vários outros acelerações que aconteceram também. Houve um intenso processo de aprendizado, né? Aprendizado sobre as desigualdades, né? Que se verificou que muita gente não tinha condições de higiene nas suas casas, de evitar aglomerações, né? Aprendizado também sobre o papel do Estado e a importância do Estado interferir, né? Com auxílios e com outros tipos de atuação, como, por exemplo, na produção de vacinas, né? Pela Fiocruz, pelo Butantan, né? Há um aprendizado também, relembrar a nossa relação com a natureza, né? Que nós não estamos descolados da natureza, nós como espécie, né? O vírus trouxe essa evidência para muito perto de nós, né? Quer dizer, nós somos natureza, o que acontecer com a natureza vai repercutir sobre nossas vidas, nossa saúde, nosso bem-estar. Aqui a questão das atitudes, né? Quais são as atitudes-chave que podem ser valorizadas para que a gente atravesse esse período de turbulência que nós estamos passando, né? E as proteções naturais que a gente pode utilizar para sobreviver a esse momento, né? A principal delas, hoje eu diria que é a estratégia do urso, né? De saber hibernar, né? Hibernar para que esse inverno rigoroso, esse período crítico passe e, quando o risco for menor, a gente ter condições de retomar atividades que ficam um pouco adormecidas aí nesse período, né? Em seguida, falei sobre a questão do ponto de mutação que nós estamos, né? Em que muita gente falou que não é o caso de se tentar voltar à normalidade anterior, que tinha muitos problemas também, ambientais, sociais, mal resolvidos, né?
a importância de sustentar as mudanças positivas que aconteceram nesse um ano, né? E houve algumas mudanças positivas, né? A importância de se cooperar local e globalmente na ciência e na política, né? Isso aconteceu aí nesse ano com a cooperação entre cientistas de vários países para encontrar as vacinas, né? Cooperação entre países também, né? E então toda essa questão da cooperação local e da cooperação global, né, também ficou evidente. Cooperação local aconteceu em muitas comunidades, por exemplo, favelas de grandes cidades, onde as pessoas tiveram que se auto-organizar para poder garantir a sua sobrevivência e se expor menos a riscos, né? Uma outra ideia também que aconteceu nesse ano foi dos economistas, né, de uma reinicialização, um reset da economia, né? Assim, aproveitar esse momento de crise, de tragédia, para pensar e colocar em prática um novo padrão de economia que evite os problemas que existiam nessa normalidade anterior, né? Houve essa definição também como do coronavírus como um divisor de águas, né? Um marco na evolução, antes do corona, AC, depois do corona, DC, né? O Edgar Morin escreveu um livro importante aí sobre a questão da pandemia, chama-se Mudar de Via, né? E ele chama atenção para a importância também de aproveitar esse momento para reformar a política, reformar o Estado e reformar a civilização, retomando aquela ideia dele da terra-pátria, né? A nossa pátria sendo a unidade do próprio planeta, né? Esse momento também é um momento para que a nossa espécie assuma o seu papel nessa aventura da evolução consciente, né? A evolução da vida no planeta foi uma coisa que aconteceu, né? E que cada vez mais a espécie humana teve um papel no sentido de influir sobre o rumo que essa evolução está tomando, né? Tanto que hoje se fala de uma época antropocena, né? Onde o antropos, o ser humano, está tendo cada vez mais importância assim, na definição dos rumos que essa evolução está tomando, né? E a importância de ter mudanças também nas visões de mundo e nas visões sobre a natureza humana, né? O que é o Homo sapiens? É só o Homo sapiens? Existem 40 definições ou mais sobre a nossa espécie, né? O Homo ludens, né, que brinca, o Homo demens, que é louco, o Homo econômicos, o Homo ecológicos e N outras definições. Pessoas que pensaram sobre a nossa espécie e deram definições diferentes para ela, né? Com o seu lado sombra e o seu lado luz, né? Um outro aspecto que eu falei também na semana passada foi sobre a ciência e a esperança, né? A ciência como portadora de esperança, né? E a vacina está aí para nos mostrar, né, como isso aconteceu rapidamente, processo que demorava às vezes décadas e se resolveu em alguns meses, né? A invenção e a produção de vacinas para combater, para imunizar, né, contra esse vírus. Houve também muitas manifestações sobre a questão da ignorância, né, como a ignorância é um obstáculo para superar a pandemia, né? Então, o conhecimento, a ciência, a consciência, sendo aí maneiras de superar esses obstáculos, né? A importância do conhecimento prático, né, social, popular também, né? Lavar as mãos, se distanciar um dos outros, usar álcool gel, tudo isso são conhecimentos práticos que se disseminaram, né? A importância do conhecimento como patrimônio da humanidade, né? Isso também está muito em discussão hoje em dia, com essa questão de quebra de patente, de propriedade intelectual pelas vacinas, né? E a importância das tecnologias da informação, né? Que também é o que nos permite estar aqui hoje, cada um na sua casa, participando desse encontro, né? Bom, sobre a prevenção de pandemias,
novas pandemias, porque essa é uma primeira pandemia que se manifestou aí, um sinal de alerta, mas os cientistas já preveem que vai haver outras daqui para frente, né, à medida que os hábitats de animais silvestres, os mercados de animais vivos, os frigoríficos, o confinamento em fazendas industriais criam ambientes e situações que favorecem o aparecimento de outras pandemias, né? Então, essa questão da prevenção de pandemias foi também muito discutida esse ano aí, né? Como fazer isso, né? Constatou-se aí essa questão da devastação florestal que acontece e os hábitos alimentares, como, por exemplo, o carnivorismo, como eles levam, induzem a esses processos, essa pressão sobre os ambientes naturais, né? A importância de mudar a relação com os animais, né? E aí, porque os animais na nossa sociedade são muitas vezes tratados como coisas, né? Como objetos que o ser humano pode dispor deles aí como propriedade e serem tratados dessa forma. Mas em outras sociedades eles são vistos como pessoas não humanas, né? Com sentimentos, com seres sencientes e até com um certo grau de consciência também. E em outras culturas ainda, como, por exemplo, lá na Índia, os hindus, eles sacralizam, né, divinizam os animais. Então, os animais são coisas, são pessoas não humanas e são divindades, dependendo da cultura que se relaciona com eles, né? E a necessidade da gente coevoluir com as demais espécies vivas, né? Então, aqui tá essas duas charges, né, mostram um pouco como, ao destruir a natureza, nós estamos também colocando em risco a nossa vida, né? E quando a gente também destrói os hábitats de animais silvestres, né, eles nos devolvem esses vírus aí que afetam a nossa saúde e bem-estar, né? Um outro ponto que eu mencionei lá também foi a questão da universalização do acesso à água, né? Para higienização, saneamento, promover a hidroconsciência, né? A importância da água como uma substância que reage às diferenças de temperatura, né? Quando faz calor, ela evapora, quando faz frio, ela congela, ela é um elemento essencial para a vida e, particularmente nesse momento de pandemia, se mostrou um elemento essencial para poder as coisas básicas de higienização, de lavar as mãos, etc., acontecerem e evitar a propagação dos vírus. A universalização do acesso à internet também foi um outro assunto que foi muito tratado aí neste ano, né? A inclusão, a necessidade da inclusão digital, da infraestrutura digital, né? Dos alunos terem acesso à internet para poder fazer o ensino à distância, a educação à distância, né? Remota. Então, ficou muito visível também essa disparidade, né? Esse apartheid digital. Alguns com acesso à internet, outros sem acesso, e isso criando condições desiguais entre vários segmentos aí da sociedade, né? Essa questão da digitalização apresenta vários riscos, né? Riscos da vigilância, da ditadura digital, da guerra cibernética, da manipulação de dados. Então, tem muita gente já alertando para esse tipo de subproduto dessa cultura digital e como lidar com isso, né? Aqui, na linha aí de uma nova relação com a natureza, né? Eu lembro aqui a mandala aí que o Pierre concebeu, da arte de viver em paz, paz na natureza, ecologia da natureza, paz consigo mesmo, ecologia interior, paz na sociedade, ecologia social, né? A importância de se desenvolver esse tipo de trabalho para poder, inclusive, ter um efeito benéfico sobre o ambiente exterior que está sendo devastado aí pela nossa civilização, né? Aqui essa foto é de uma escola no Ashram Sri Aurobindo, em Delhi, né? Onde os adolescentes fazem primeiro esses exercícios corporais, né? Fazem meditação, fazem uma série de práticas que auxiliam eles a depois terem mais concentração, mais atenção
e mais aproveitamento no processo de aprendizado, né? Outro aspecto também que eu falei, que está acontecendo aí no mundo hoje, é essa questão das mudanças nas propostas da economia, né? Uma economia dos stakeholders, né? Stakeholders são as partes interessadas, né? Em vez daquela economia dos shareholders, que são os acionistas, os investidores do capital, né? Que são apenas uma das partes interessadas numa empresa, por exemplo, num empreendimento econômico qualquer, tem várias partes interessadas que são mostradas aqui. Uma delas são os investidores e acionistas. E o nosso sistema econômico hoje está voltado para isso, para priorizar os interesses dos detentores do capital, né? O resto dos interesses vai ficando um pouco assim fora de foco, diluído, não é visto com tanta prioridade, né? Isso aqui, eu só lembrando, né? Naquele acidente, naquele desastre lá de Mariana, lá na Austrália aconteceu essa manifestação de acionistas compromissados, né? Protestando contra as práticas daquela empresa, que é acionista da Samarco, né? Lá em Mariana, e que levaram àquele desastre lá no Rio Doce. Um outro aspecto importante também é a questão da renúncia ao egoísmo, né? Ego, eco e seva, né? Ego, ação, a ação voltada para o interesse particularista, para obter lucro individual, para obter fama, algum outro tipo de recompensa, né? E a ação voltada para uma harmonia, um equilíbrio maior com o ambiente, com a ecologia da natureza, né? A ecoação. E o terceiro aspecto aqui, seva, né? Que é uma palavra do sânscrito, significa serviço, né? Prestar um serviço, né? Aqui os seres humanos prestando um serviço à coletividade, à humanidade e à vida de uma forma mais geral também. E exemplos dessa renúncia ao egoísmo que a gente pode mencionar são os doutores Jonas Salk e Albert Sabin, né, que renunciaram aos direitos de patente, de propriedade intelectual, quando eles inventaram a vacina da poliomielite, né? Eles fizeram isso para poder beneficiar as crianças e a humanidade. Eles não estavam interessados em ficarem ricos e famosos com esse invento, né? Atualmente, uma das formas de renunciar ao egoísmo seria a doação das vacinas em excesso, né? Teve vários países que adquiriram, com seu poder econômico, estoques de vacinas que dão para vacinar várias vezes cada cidadão daquele país, o que não é necessário, evidentemente. Então, a doação dessas vacinas em excesso é uma proposta que está circulando por aí, principalmente para beneficiar as populações de países pobres que não têm condições de disputar esse mercado das vacinas, né? Países africanos, latino-americanos também. E colocar a energia do capital a serviço da humanidade, né? Esse também é um ponto que eu acho importante, porque a humanidade já domesticou espécies animais, já domesticou espécies vegetais, fez agricultura, pecuária, já domesticou o átomo, né? Fez a energia atômica, já domesticou as águas, fazendo aí a energia hidrelétrica, mas o capital ainda não foi domesticado e nem ecologizado, né? Ele está a serviço de alguns poucos detentores desse capital no mundo inteiro, com a concentração de riqueza financeira impressionante, e esse capital, que é produto da atividade humana, poderia ser colocado a serviço da humanidade também, numa perspectiva de seva, e não de ego-ação, né? Bom, basicamente, o que eu tinha para relembrar sobre a apresentação anterior é isso aqui, né? E, assim, mais como um estímulo para poder ver que tipo de questões interessaria aprofundar mais aqui hoje, né? Então, a partir de agora, estou à disposição para a gente conversar sobre aprofundar em algum aspecto que seja de interesse mais específico de vocês. Obrigado. Obrigada, Maurício. Elza?
Por favor, você. Ok. Muito obrigada, Maurício. Nós temos aqui algumas questões, né, que nós já levantamos, e nós gostaríamos de solicitar, né, aos presentes que façam suas perguntas pelo chat para que a gente possa encaminhar ao Maurício ele responder aqui para nós, ok? Então, vamos lá, a primeira pergunta. Quer dizer, você quer que as perguntas sejam formuladas por você, não é isso? Não que as pessoas façam as perguntas individualmente. Essa seria a metodologia que você está propondo. Exatamente, seria assim. Agora também a gente pode abrir, né, daqui a pouquinho, quando nós tivermos essas perguntas já formuladas, forem respondidas e nós sentirmos necessidade, assim, alguém sentir necessidade de falar, tudo bem, fiquemos à vontade, está bem democrático aqui, tá? Mas, Marco, uma pergunta que tem aqui é exatamente a sua. É porque eu queria mudar, a minha pergunta. Ok, tudo bem, fica à vontade, tá? Maurício, eu quero ir direto para um assunto polêmico, certo? Eu gostei demais da tua apresentação, achei que foi, digamos, uma demonstração, né, do que é um discurso não violento num momento de muita violência. Essa coisa sua de fazer um apanhado geral e, sobretudo, de focar num futuro, certo? Porém, né, de um mês para cá, a situação nossa, concreta, aqui no Brasil, se acirrou. O nível de violência subiu de maneira vertiginosa. Nós estamos indo para 4, 5 mil mortos por dia. E hoje eu vi um vídeo do Nicoleles, que certamente representa uma posição, e eu postei no grupo da Unipaz, representa uma posição que você não expressou no seu discurso, que é uma expressão, que é uma posição que diz basta, chega de mediocridade. Eu compreendo que, né, tem um aspecto muito... É uma linguagem muito política e de confrontação. Então, eu quero te fazer essa pergunta, Maurício. Em que momento basta de perspectivas possíveis de um mundo melhor e em que momento nós temos que sair aí com uma postura que eu também não gosto muito, não é? Mas mais militante e colocando limites. Em que momento o discurso da paz pode se tornar contraprodutivo e se tornar quase uma inação? Tá? Seria isso. Desculpe te jogar assim na fogueira, mas eu tenho realmente essa curiosidade. Obrigado. Eu já respondo, Elza, ou você gostaria de fazer alguma outra questão também? Não, Maurício, por gentileza, fique à vontade para responder, tá? Ao Marco, fique à vontade. Bom, Marco, o que eu vejo é o seguinte: a gente está vivendo um momento em que é uma tragédia, né, que está acontecendo, né? Tem várias atitudes que a gente pode ter diante dessa tragédia, né? A gente viu aí, eu me lembro sempre daquela música do Assis Valente, e o tal do mundo não se acabou, em que anunciaram que o mundo ia se acabar e cada um saiu fazendo o que achou que era mais próprio, né? Alguns foram rezar, foram orar para Deus para poder proteger. Outros foram aproveitar os últimos dias, né? Se esbaldar bastante antes que o mundo acabasse, né?
outros foram analisar a situação, tentar ver o que era possível fazer, a postura mais da ciência, né? Então, assim, tem várias perspectivas, né? O que eu vejo hoje acontecendo é uma variedade muito grande de abordagens e perspectivas, né? Assim, o que é muito óbvio, talvez, para mim, ou para você, pode ser totalmente opaco e invisível para uma outra pessoa que tenha um outro modelo mental, uma outra perspectiva de consciência, né? Uma outra formação ou uma falta de formação, independente. Então, assim, nessa noodiversidade que nós vivemos, né? Nessa diversidade de estados e estágios de consciência, né? Da noosfera, que é a esfera da consciência, existe de tudo, né? Assim, então, essa questão do basta que você coloca, eu acho que também cada um tem o seu limite, talvez pessoal, grupal, para poder definir em que momento que ele vai partir para um outro tipo de atuação, né, que possa ser mais ofensiva, mais agressiva, mais até violenta, se for o caso, né? Assim, não sei, a minha perspectiva um pouco é de que você partir para uma ação que não que seja violenta, a nossa história aí para trás, de algumas décadas para trás, já mostrou que nesse campo não é quem tem o conhecimento e os valores morais e éticos mais sofisticados, etc., que sai ganhando. Quem sai ganhando nesse campo é quem tem a força bruta, né, como sua arma de atuação, né? Então, eu acho que, quer dizer, cada um escolhe o seu caminho, né? Mas talvez o caminho que a gente tenha menos risco de perder seja esse, da reflexão, né, de pensar sobre a situação e as várias possibilidades, né, de desenvolver essas atitudes que possam ser mais construtivas para superar esse período turbulento aí que a gente está vivendo, né? Eu acho que na minha visão pessoal, essa pandemia é um primeiro sinal de alerta para um caminho, uma trajetória muito turbulenta que nós, como humanidade e como brasileiros também, vamos ter pela frente, né? Então, é um momento também de definir assim, que rumo que cada um quer tomar diante dessa perspectiva que está aí. Não sei se respondi. Obrigada, Maurício. Eu gostaria de perguntar para a Lídia se ela poderia fazer a sua pergunta para o Maurício. Sim, Elza. O Marco André ia falar algo, estava com o microfone desligado? O Não, Maurício? só assim, precisar um pouquinho. Realmente a linguagem, né, chega, basta, é uma linguagem que pode sugerir violência, né, mas não me parece que é o enfoque aqui. O enfoque é afirmar que a negligência tem limites, certo? Eu diria, isso é colocar, vamos dizer, um limite, um ponto onde nós seríamos forçados a nos expressar de maneira mais firme. Só isso. Obrigado, muito obrigado, Maurício. Então, Maurício, na verdade, eu quero ouvir você um pouquinho mais sobre uma trilha de peregrinação que você propõe e que faz todo sentido para mim, né? Você fala de egoação. O Roberto falou hoje da passagem do ego, né? Da possibilidade desse ego fazer uma passagem, vivenciar uma morte. Você fala da equação,
E você fala também de Seva. Eu vejo Seva como sagrado, como divino. E eu fico me perguntando se a gente não pode falar em ecosseva. É evidente que essa é uma redundância, porque o sagrado, o divino, é naturalmente ecológico. Mas como construirmos essa narrativa de uma forma que ela fique mais explícita e que seja mais inspiradora para todas as pessoas? Então, eu quero ouvir um pouquinho você sobre isso, e você trouxe o exemplo das vacinas, do SEIB, né? Se você vê passos, por exemplo, se você faz uma costura dessa peregrinação com a pergunta que o Marco André trouxe antes, talvez, né? É isso, meu irmão. Tá bom, obrigado, Lídia. Essa apresentação que eu fiz aqui para vocês foi um resumo, né? E tem vários slides de resto, né, dela, e que eu acho que alguns deles têm a ver com essa questão que você levanta. Eu vou tentar, então, compartilhar, que são, acho que 3 ou 4 slides que tratam desse assunto aí da ego e seva, ação, né? Vamos ver se consigo passar aqui. Está enxergando ou não? Não, ainda não apareceu o slide, Maurício. Espera aí. Ah, passou, era o outro. Deu? Ok, agora sim. Ah, tá. Deu. Pois é, gente. Então é o seguinte, ego, eco e seva, né? O Maurício, Fritjof passa para o Capra, próximo. né? Passa para o próximo slide, por O favor. próximo? Que tem os 3 que você está falando. Não, aquele outro lá. Não, esse Que aqui. tem... Ok, tá. Aquele é o anterior, né? Eco, ego e seva. Ok. O Fritjof Capra é esse aqui, ó, que está aqui no Encontro das Dimensões, que aconteceu aqui em Brasília em 1993, né? Então, aqui está o Pierre, a Mércia, Maria Helena, o Lutzenberger, o Biratã Ambrosio, várias pessoas aqui, Ken O'Donnell, que acho que é o Roberto, né? Eu, Bárbara Zadora. Bom, o Fritjof Capra, que tem uma reflexão muito boa sobre ecoalfabetização e a perspectiva ecológica, né? Ele é um físico que também trabalhou com a questão das tradições, do Tao, etc. Ele fala o seguinte, num dos textos dele: o capitalismo global é composto de redes eletrônicas de fluxos de finanças e de informação. Já o projeto ecológico mexe com redes ecológicas de fluxos de energia e de matéria. Então, ele fala assim, a meta da economia global, na sua forma atual, não na sua forma que poderia ser, é a de elevar ao máximo a riqueza e o poder de suas elites. A do projeto ecológico é a de elevar ao máximo a sustentabilidade da teia da vida. Então, aí a gente já vê uma diferença entre ego e eco, né? Enquanto a ecoação focaliza o interesse da vida e de um planeta em condições de abrigá-la, a egoação enfatiza o interesse particularista, privado e pessoal. Quando a consciência focada no ego pessoal se amplia para a consciência ecológica, percebe-se que somos parte do ambiente e que o que ocorrer com ele ocorrerá conosco. É como se a evolução da egoação para a ecoação fosse uma expansão da consciência, no sentido de não focalizar apenas no interesse meu, individual, particular, mas eu situado num contexto ecológico, ambiental maior, né? Então, ainda nessa questão do ego ao eco, né? Dissolver o ego, renunciar ao egoísmo, evoluir para a ação ecológica e para o ato de seva, podem oferecer pistas para distanciar a humanidade da mega encrenca em que se meteu em suas relações com o planeta em que vive e que a sustenta. Isso aqui, eu acho que nós estamos assim realmente numa encrenca, uma mega encrenca, né? E que como é que nós vamos sair dessa mega encrenca, né?
esse caminho de evolução pessoal e individual, que não dispensa as mudanças sociais e coletivas, cada vez mais se encontra à vista de todos, né? Então, evoluir do ego para o eco é uma coisa que não depende de uma mudança de governo, de governantes, de líderes, de políticos. É uma coisa que cada um pode, se quiser, ir experimentando, né? Já a seva é uma palavra do sânscrito para o ato de serviço altruísta ou abnegado. Esse ato leva ao benefício coletivo sem almejar resultados para o indivíduo que o pratica. A seva é um ato de compaixão pelos outros e um modo de se desenvolver pessoal e espiritualmente, né? Trata-se de ação desinteressada, sem expectativa quanto a seus resultados, de quem age para cumprir o seu dharma, ou, usando conceitos ocidentais, seu direito-dever, né? O dharma aí é um outro conceito também, acho que importante, né? Que é aquilo que é, ao mesmo tempo, direito e dever, né? E aí, essa definição aqui, Lídia, que eu acho que serve para a gente. Eu acho que isso que você coloca, quer dizer, uma ação eco-seva, é perfeitamente, né, uma coisa compatível com a outra, né? Agora, a seva tem essa perspectiva, essa definição um pouco mais específica, que está lá na Yogapédia, uma enciclopédia de yoga, né? O que eles falam lá? Realizar o seva pode ser uma tarefa desafiadora, pois pode gerar dificuldades pessoais para as pessoas que o fazem. Elas podem descobrir suas próprias aversões a certos aspectos do trabalho. No entanto, por meio da conscientização desses desafios, a seva pode ser uma ferramenta poderosa para as pessoas aprenderem mais sobre si mesmas, suas personalidades e os padrões de comportamento ou pensamento que já não os servem, né? Então, é um pouco distinta, eu acho, da perspectiva ecológica, né? Então, daí, aquela questão de definir três tipos de ação, né? Ou de motivação para a ação, né? A ação mais egóica, a ação mais ecológica e a ação dessa de prestar um serviço, né? É uma comunidade que presta esse serviço desinteressado e, vamos dizer assim, altruísta, muito conhecida, são os Sikhs na Índia, né? Aquela comunidade Sikh que usa aqueles turbantes e tal. Eles servem milhares de refeições por dia lá nos templos Sikh para as pessoas, para os miseráveis, para os pobres, para aqueles que não têm o que comer, né? É uma maneira deles praticarem esta ação seva, né? Então, bom, em linhas gerais, eu acho que a distinção aí que eu poderia fazer agora é essa. Obrigada, Maurício. Lembrei que o Roberto fala do serviço, o viço do ser, né? Obrigada, Maurício. Ok. Obrigada, Maurício e Lídia. Vamos agora, então, para perguntas que foram feitas agora no chat. A Camila coloca: Maurício, amei sua fala, é preciso domesticar e ecologizar o capital. Gostaria de ouvi-lo mais sobre isso. Bom, basicamente, essa ideia é de que toda a riqueza financeira que existe hoje no mundo, ela, no atual sistema econômico, é aquilo que o Capra coloca, né, que ele é direcionado para aumentar o poder econômico e a riqueza das elites, né, no mundo, no Brasil também. Esse sistema econômico, ele talvez esteja sendo acionado e motivado muito pela egoação, né? Pela egoação voltada para o quê? Aumentar a riqueza financeira, econômica de alguns bilionários, trilionários, algumas corporações, né? Elas voltadas para o seu enriquecimento, muitas vezes em detrimento de uma destinação menos egoísta desse capital e
da energia do dinheiro, né? O dinheiro tem uma energia, quer dizer, assim, no momento em que esse capital pode ser colocado a serviço de uma coletividade maior, né? Ele pode deixar apenas de alimentar lá as contas bancárias de algumas poucas pessoas e atender a necessidades da população, de educação, de saúde, de moradia, de infraestrutura, de saneamento, todas essas questões de necessidades básicas, né? É uma questão de... Primeiro, me parece que é uma questão de consciência, né? De pensar sobre esse assunto, ver se isso faz sentido e ver que passos podem ser tomados para que essa economia seja ecologizada, né? Existem vários economistas, não são ainda a maioria, né, mas alguns deles, que têm avançado em várias propostas nessa direção, né, a chamada economia ecológica, né? Tem Herman Daly, que é um americano, tem o Inácio Sachs, que formulou a teoria do ecodesenvolvimento, tem a Kate Raworth, que eu mencionei na vez passada, que formulou lá a economia Donut, né? Uma economia que ela considera o teto ecológico que não pode ser ultrapassado para não prejudicar o ambiente e o piso social que tem que ser mantido para não deixar pessoas fora quer dizer, na linha da pobreza, né? Então, tem uma série de economistas já que trabalham com essa perspectiva da economia ecológica. Tem muitos economistas já questionando esses indicadores econômicos que nós estamos todo dia aí assistindo na televisão, o PIB, o crescimento econômico, como se isso fosse uma solução para as questões, mas é enganoso, é equivocado esse tipo de abordagem, no meu modo de ver, né? Tem muita discussão aqui no Brasil, por exemplo, Ladislau Dolbo é um economista que tem uma reflexão muito grande sobre esses aspectos, né? Assim, de como colocar a energia do capital a serviço do bem comum, né? Então, não é uma área ainda virgem de conhecimentos. Falta, talvez, ainda dar uma força maior para esse tipo de perspectiva diante da perspectiva econômica dominante, que ainda coloca toda a ação humana como motivada por motivações egoístas e não de um bem-estar para todos, né? Ligando isso aí com a questão da pandemia, eu acho interessante o seguinte, que aí com essa pandemia está se verificando que, enquanto todos não estiverem imunizados e protegidos, ninguém vai estar a salvo, né? Por quê? Porque aqui o Brasil, por exemplo, né, com esse descontrole aí, 4 mil mortes por dia, há o risco de aparecerem cepas e variantes dos vírus que vão ser resistentes às vacinas que já foram desenvolvidas, pode colocar a perder todo esse esforço, né? Então, enquanto todos no mundo inteiro não estiverem imunizados, sempre haverá um risco de que apareça uma cepa dessa, uma variante, e que vai colocar em risco todos. É uma questão de tempo, né? Talvez não seja hoje nem amanhã, mas daqui a algum tempo isso vai acontecer. E isso talvez seja uma motivação para poder usar o capital e também os estoques de vacinas que existem, né, para poder imunizar todo mundo, né? Assim, talvez o vírus esteja nos apontando para essa necessidade de uma mudança de perspectiva, assim. Não sei se respondi aí o que você gostaria. Oi, Camila, tudo bem? Respondida a sua questão? Respondida, obrigada. Maravilha. Obrigada, Maurício. Eu gostaria, então, agora de fazer uma pergunta que é da Beth Ferroni. Ela não está conosco aqui, mas ela deixou uma questão. Maurício,
Maurício, como você acha que a situação que nos encontramos no Brasil e mundialmente, com relação à pandemia, à fome, à degradação do ambiente, etc., poderá mudar mais rapidamente se estamos falando sempre entre as mesmas pessoas? A grande maioria dos que se interessam por um seminário como estes que estamos participando já são pessoas fora da normose, que pensam globalmente e têm até uma visão holística. Bom, esse tema também eu acho importante, né? O que eu pude perceber durante esse ano é que existem muitos grupos no mundo inteiro refletindo sobre a situação, tentando encontrar respostas, né? Tentando compreender o que está se passando e encontrar respostas para superar essa fase turbulenta, né? Sobre essa sua pergunta, eu também tinha aqui uns slides de reserva que eu acho que eu vou mostrar agora, que dizem respeito à questão do Dharma, né? É uma questão importante, eu acho que vocês estão enxergando aí. Sim, Maurício. É o seguinte, no Bhagavad Gita tem uma passagem lá sobre o Dharma que me parece muito relevante. Assim. Ela fala o seguinte: lembra-te que é melhor cumprir a sua própria tarefa, ainda que seja humilde e insignificante, do que querer fazer a tarefa de um outro, por mais nobre e excelente que seja. É melhor morrer no cumprimento do seu dever do que viver negligenciando-o e querendo fazer o que a outros compete fazer. Né? É uma mensagem lá do Bhagavad Gita. Eu acho que essa mensagem faz sentido por causa do seguinte: tem hoje pessoas que são grandes influenciadores. Tem os influenciadores digitais, por exemplo, que influenciam milhões de jovens, né, com suas postagens, seus twitters. Né? Tem grandes artistas, grandes esportistas, né, que têm um poder de comunicação e de influência muito grande também, e que, numa mensagem única, eles conseguem atingir milhões de pessoas e tal. E tem... Então, cada um, na sua tarefa, vamos dizer assim, na sua missão, naquilo que está praticando, né, na sua profissão, tem o seu raio de abrangência e de influência e de aprendizado também, né? E eu acho que aí cada um de nós tem tem o seu dharma, vamos dizer assim. Não adianta querer, por exemplo, não adianta querer. Eu aqui, por exemplo, estou falando para um grupo aqui que eu acho da maior importância, estou falando para vocês, né? Seria fugir do meu dharma, por exemplo, falar, não, eu não vou falar para a Unipaz, não, eu vou falar para a Rede Globo, porque lá é que tem mais influência, não sei o quê. Né? Assim, eu acho que cada um de nós tem a sua, vamos dizer assim, a sua tarefa, a sua missão, né? E se ela for desempenhada com consciência, né, e de uma forma bem feita, é isso que nos cabe fazer, né? E não ficar pensando que seria melhor fazer outra coisa qualquer, né? Então, essa questão do Dharma eu acho interessante. Isso aqui é uma espécie de um esqueminha ocidental para explicar uma coisa que acho que, de uma certa maneira, explica o Dharma e também explica um conceito japonês, Ikigai, que é muito semelhante a isso aqui, né? Que é um pouco assim, o sentido da vida. Qual que é o sentido da sua vida, da minha vida individual, de cada um de nós, né? É fazer aquilo que você ama fazer, a sua paixão, a sua missão. Fazer aquilo que o mundo precisa que você faça, a sua missão, aqui, a sua missão e a sua vocação. Fazer aquilo que você é pago para isso, né? Você se sustenta, às vezes profissionalmente, sustenta suas necessidades materiais usando a sua vocação e a sua profissão.
e fazendo aquilo que você é bom, né, naquilo para fazer, né, a sua paixão e a sua profissão. Então, isso aqui, na confluência desses 4 aspectos aqui, seria o seu Dharma, né? O Dharma de cada um de nós, né? No Kama Sutra, eu estou fazendo aqui uso muito de conceitos e de ideias que vieram lá das coisas indianas, porque eu acho que eles têm uma perspectiva de cosmovisão assim bastante sofisticada e que evoluiu muito e que a gente pode é uma herança, um patrimônio cultural, espiritual muito valioso, né? Então, no Kama Sutra tem lá as 4 fases da vida, né? Artha, segurança emocional, econômica, social, reconhecimento no trabalho. Na primeira fase, até os 20 e poucos anos, em geral, as pessoas estão aqui mais ou menos nessa fase. Depois vem a fase do Kama, né? Prazer sensorial, intelectual e estético, satisfação dos desejos sensuais, relações afetivas, constituição de família, cooperação, né? É um outro aspecto. Aí vem o Dharma, né? Essa terceira fase aqui, que é a vontade de prestar um serviço à sociedade, valorizando a ação desinteressada, o trabalho voluntário. Dharma é o que deve ser feito. Ao cumprir a sua tarefa, o indivíduo aceita sua missão e reconhece aquilo para que foi destinado. Então, a gente, às vezes, não é muito fácil encontrar esse Dharma aqui, não. Às vezes, a gente passa aí um tempo meio perdido tentando achar o que é a minha missão, a minha tarefa, né? Mas se você encontra o que é a sua missão, a sua tarefa naquele momento, que isso também varia de acordo com as circunstâncias, né? É um bom guia, uma boa bússola, né, para agir. E por último tem aqui a fase de moksha, iluminação, a liberação plena, segurança, satisfação encontradas dentro de cada um. Então, acho que, não sei, com essa perspectiva do Dharma, talvez ajude a nos responder a essa sua questão aí, né? Assim, porque, de fato, a gente vive hoje em certas bolhas, né? Assim, bolhas de relacionamento, grupos que a gente participa e tal, e, eventualmente, a abrangência do que a gente faz é limitada, mas é bom fazê-la bem feita, né? Ok, Maurício, muito obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Zé Luiz, nosso querido amigo da Unipaz de Minas Gerais. Bom dia, Maurício. Bom dia, Elza, Roberto, Lídia e todo mundo. Então, Maurício, ano passado, quando o Papa Francisco lançou um encontro chamado Uma Nova Economia, eu até mandei uns e-mails para você, você mandou para mim também, pensando em participar mais próximo, mas acabou que o evento foi adiado devido à pandemia e parece que aconteceu no final do ano e eu não participei de quase nada, eu vi muito pouca coisa. Eu quero saber se você ficou sabendo de alguma proposta, de alguma ideia, de alguma sugestão para uma nova economia que surgiu desse evento promovido pelo Papa Francisco, ou mesmo de outra origem. Você já falou um pouquinho aí, mas eu queria saber se você teve notícia de alguma coisa do evento do Papa Francisco. Obrigado, Zé Luiz. Do Papa Francisco, a gente trocou aquelas informações naquela época e tudo, né? Mas eu acabei não assim acompanhando os resultados daquela iniciativa dele, né? Eu acompanhei um pouco o que ele propôs lá naquela encíclica Laudato Si, que já tem alguns anos, né? Aquela que fala da ecologia integral, que foi uma encíclica muito importante. Ele tentando ali, de uma maneira heróica, no meu ponto de vista, atualizar a cosmovisão do mundo católico, né? Que é o mundo em que ele, né? Ele é a pessoa principal aí da Igreja Católica Romana, né? E eventualmente do mundo cristão também de uma forma mais ampla, que inclui outras denominações que não apenas os católicos, né? Agora, então acho que esse trabalho que ele faz é da maior importância porque ajuda para uma parcela aí que seja mais ou menos 1/7 da humanidade, né,
a humanidade cristã a atualizar a sua perspectiva, a sua cosmovisão. Acho que, nesse ponto, o Papa está fazendo um trabalho excepcional, né? Esse encontro dos economistas, eu não vi... Ele lançou uma outra encíclica, né, mais recente, né, sobre a questão da fraternidade, né, Fratelli Tutti, né, todos os irmãos, que vai nessa perspectiva também de uma economia mais fraterna, né, mais cooperativa, menos competitiva, né? Eu vi de outras origens, né, algumas iniciativas também nesse sentido. Assim, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, em Davos, né, aquele fórum que acontece, que reúne todos os bilionários e reúne as grandes lideranças aí, políticas também do mundo, né? Eles propuseram esse reset, né? Esse reinício da economia, né? Acho que está chegando num ponto tal de crise, né, que até mesmo aqueles que pareciam estar a salvo das consequências negativas estão alertas, estão vendo que se continuar esse sistema econômico predatório, né, em que a natureza é dilapidada como se não tivesse valor nenhum, né, para obter ganhos, lucros imediatos de curto prazo, eles também vão ter prejuízos nos seus lucros, nos seus dividendos, né? Então, eu acho que talvez das novidades que aconteceu aí nos últimos anos, né, são esses novos ecologistas capitalistas, né, assim, que estão percebendo que se eles não mudarem a perspectiva em que aplicam sua riqueza, etc., eles também vão afundar junto com o barco, né? Então, acho que esse movimento tem um certo significado. Não são ainda todos que estão nessa perspectiva, mas alguns estão nessa perspectiva. Acho que isso pode ser saudado como uma coisa positiva. Aqui no Brasil, acho que também, entre os fatos novos que aconteceram aí no último mês, né, um deles foi uma carta dos economistas e dos banqueiros e dos bilionários, né? Uma carta que foi feita e dirigida à sociedade e aos governos também, governo federal, estaduais e municipais, com essa perspectiva, né? Eu ouvi alguns comentários, algumas avaliações dessa carta, que eu acho até que pode ser realista, dizendo o seguinte, que essa, vamos dizer assim, essa elite econômica da sociedade, ela, por muito tempo, se julgou acima dos riscos e dos perigos que a sociedade estava correndo, né? Bom, se acontecesse o colapso do SUS, não tinha problema, eles podiam ir para o sistema de saúde privado, com bons planos de saúde, e aí resolver a sua questão, né? E, de repente, eles viram que não é bem assim. Todos os leitos do Einstein, do Sírio-Libanês, dos grandes hospitais estavam ocupados. Então, se eles adoecessem, tivessem que ser entubados, não ia ter essa saída para eles, né? O poder econômico deles chegou num teto, vamos dizer assim, de dar essa segurança. E, ao mesmo tempo, também, a saída via aeroporto, pegar um jatinho e ir para os Estados Unidos, ir para a Europa para se tratar, também não existia mais, porque o Brasil está bloqueado, né? O acesso dos brasileiros no exterior, se não tiver uma quarentena de 15 dias e provar que não está com Covid, etc., não entra, simplesmente. Então, a saída, tanto para dentro como para fora, não existia mais, não existe mais. Eles perceberam isso, fizeram essa carta. Foi uma carta que veio com um ano de atraso, talvez, mas que melhor tarde do que nunca, né? Assim, então, nesse sentido, acho que essa perspectiva, esse vírus está trazendo também esse tipo de situação, né? Assim, aqueles grupos que se julgavam muito invulneráveis e acima dos riscos estão começando a perceber que eles também estão nesse mesmo barco, que é uma questão de tempo, que vai chegar neles, né? E eu acho que isso, se isso for percebido por todos,
pode ser que isso leve a uma mudança de perspectiva. Não sei, pode ser que não leve também, porque a gente nunca pode subestimar a ignorância, né? Mas, assim, acho que esse tipo de consciência está crescendo, né? Ok, Maurício e Zé Luiz, muito obrigada. Temos aqui uma questão apresentada pelo Alexandre Fonseca. Maurício, poderia falar mais sobre stakeholders? Esse modelo já existe no Brasil? Bom, a questão dos stakeholders. Vou passar aqui de novo aquele slide, que eu acho que ele ajuda a mostrar. Aí. Bom, a ideia dos stakeholders é uma ideia já antiga, assim, né? Tem uns 30 anos, 40 que isso já vem sendo discutido aí na economia. É o seguinte, cada empreendimento econômico, né? Aqui vamos supor que seja uma empresa, uma grande corporação, né? Uma grande instituição que tenha produção econômica, ela tem várias partes interessadas no trabalho dela, né? Uma das partes, como eu já mencionei aqui, são os investidores, os acionistas, né, que detêm o capital, que investem naquela empresa e que, em geral, no nosso sistema econômico atual, são os que são mais privilegiados do ponto de vista de a política daquela empresa sempre é voltada para maximizar o lucro desses stakeholders aqui, que são chamados também de shareholders, né, os acionistas, os investidores. Mas uma empresa tem lá a comunidade que vive na vizinhança dela, né? Toda empresa tem as suas vizinhanças, às vezes ela está poluindo aquela vizinhança sem dar muita bola para os custos que está gerando. Ela tem os empregados, né, que podem ser chamados também de clientes internos, são os trabalhadores que trabalham naquela empresa, que às vezes também estão submetidos a condições de má qualidade do ar, problemas de saúde que eles sofrem, né, de questões de saúde do trabalhador. Tem os clientes, né, são os consumidores dos produtos daquela empresa. Tem os órgãos reguladores, né, que regulam a atividade através de normas, de licenças que dão para aquela empresa funcionar. Tem as associações profissionais, né, dos engenheiros, os médicos, os vários tipos de profissionais que trabalham em função daquela empresa. Tem o mundo acadêmico, né, que muitas vezes faz as pesquisas, produz conhecimento, tecnologia, ciência que vai ajudar nos processos de produção ali daquela empresa. Tem as empresas fornecedoras, né? Por exemplo, numa empresa automobilística tem lá fornecedor da bateria, do pneu, do farol, etc. Né? Tem um mundo de fornecedores para poder fazer um automóvel. Tem o público em geral, né? Que também recebe aí a propaganda daquela empresa para poder comprar os produtos dela. Tem os competidores, as empresas competidoras, né? No caso aí das vacinas, por exemplo, tem a Pfizer, BioNTech, tem a AstraZeneca, tem essas empresas todas, e também tem trabalhos que são feitos cooperativamente, tem que eles chamam de cooperação pré-competitiva, né? Num determinado momento, aquelas empresas cooperam para poder gerar algum tipo de tecnologia ou de conhecimento e depois elas passam a competir entre si, né? Tem os parceiros delas, né? As empresas associadas, tem as organizações comunitárias, tem a mídia, tem o meio ambiente, que muitas vezes sofre com as consequências da atividade daquela empresa. Então, isso são os chamados stakeholders, são as partes interessadas naquela atividade, né? E a economia dos stakeholders, justamente o que ela propõe é isso, é que todas essas partes interessadas sejam também contempladas, né, ao se aquela empresa desenvolver as suas atividades, né? Eu mencionei também na vez passada que existe um movimento aí dos concerned shareholders, que chama, né?
são os acionistas compromissados. São pessoas que adquirem ações daquela empresa na bolsa, por exemplo, para terem o direito de participar das assembleias, onde são definidas as políticas que aquela empresa desenvolve, né? Então, eles são pessoas, são ativistas que atuam de dentro para fora das empresas. Também me parece um movimento muito interessante, porque eles ajudam de dentro para fora a mudar o DNA daquela empresa. Ao invés dela ficar só focada em beneficiar e os investidores e acionistas, ela passar a levar em consideração também os interesses desses vários outros stakeholders. Então, basicamente, a explicação um pouco assim dessa questão dos stakeholders vai por aí. Ok, obrigada, Maurício. Nós estamos já nos encaminhando para o final, né, dessa nossa atividade, e o Seiso solicitou fazer uma pergunta. Então, eu gostaria, se ele estiver aí, que Oi, faça essa sim. pergunta. Vou tentar ser mais objetivo possível. Eu queria um pouco voltar para a primeira pergunta que foi feita hoje, né? Aquela polêmica, né? De esse discurso não é pacífico demais. Será que a gente não deve dizer um basta, né? E aí você fez uma apresentação muito mais voltada para uma proposta no campo da subjetividade mesmo, né? Da formação das pessoas, né? Parece que tem essa disputa de visões de caminho a seguir, como vem acontecendo há muito tempo, né? Da subjetividade, da formação, né? Você usou referências orientais, que são praticamente um tabu ainda na universidade, por exemplo, né? E a gente vê a sociedade de controle, a burocracia, né? O extermínio das possibilidades de experiência. O que você acha que um pesquisador na área de formação, dentro de uma universidade burocratizada, controladora, avessa à experiência, como é a universidade, pode fazer para facilitar essas pontes entre esses grupos, os grupos do poder, do controle, do conhecimento, da ciência, e essa visão mais da subjetividade, do cuidado de si, da formação pessoal, do conhecimento, que ainda parece muito papo de hippie em muitos círculos por aí, né? Eu acho que tem um problema de comunicação. O que um pesquisador pode fazer, professor? Olha, eu acho que o que a Unipaz, com a proposta da ecologia integral, né, e da teoria fundamental da Unipaz, fez e continua fazendo, né? E particularmente eu acho que a contribuição do Pierre nisso lá, né, quando ele formulou essa teoria fundamental da Unipaz, ele deu uma resposta muito interessante para isso, né? Quer dizer assim, ecologia integral, né? A ecologia integral a gente pode conceituar assim como um conjunto de abordagens que são dezenas de campos de conhecimento que a ecologia se desdobrou desde que ela foi criada lá no século XIX, muito centrada nas ciências da natureza, né, na biologia, nos bichos, nas plantas e nos ecossistemas e tal, e depois ela foi se expandindo para a ecologia humana, que incluiu o homem nesse processo, a ecologia cultural, a ecologia urbana, que passou a trabalhar com as questões da cidade como um ecossistema, a ecologia política, né, que trata das questões de conflitos entre vários atores políticos e sociais, né? Então, se conseguir agregar a esses campos que são mais ligados a, vamos dizer assim, à sociedade e à natureza, né? Que são aqueles dois aspectos lá da ecologia integral que o Pierre colocou naquela mandala dele, né? Essa mandala, deixa eu passá-la aqui de novo, que eu acho que ajuda a falar. Está dando para ver? Sim. Perfeitamente. Bom, isso aqui, né?
a ecologia social, né? Todos os aspectos sociais, né? Porque mesmo nessa questão da pandemia, a gente pode ver assim, tem alguns grupos sociais que foram mais afetados, mais agudamente afetados por esse processo, né? No início lá foram aqueles que viajaram para o exterior e trouxeram o vírus. Depois eles espalharam esse vírus nas suas famílias, nos seus agregados, vamos dizer assim. Depois esse vírus afetou também lá grupos mais vulneráveis, né? Os idosos, aqueles que tinham comorbidades, né? Tem todo um campo de estudo sobre como essa pandemia afetou de forma diferenciada esses vários segmentos da sociedade, né? Até chegar no momento que a gente está hoje, de que mesmo aqueles grupos que se consideravam um pouco invulneráveis estão tomando consciência do risco que eles estão correndo, né? E eu acho que ainda falta uma outra etapa daqui para frente, que é na questão da prevenção de pandemias, porque atualmente, como a gente está no meio daí da tragédia, o emergencial é tomar vacina mesmo, é se hibernar, fazer feito os ursos e tal, e tentar passar esse processo, né? Agora, numa perspectiva de médio e longo prazo, é olhar para frente. De onde podem vir as próximas pandemias e o que nós podemos fazer para evitá-las, né? Esse é um aspecto aí da questão social e da natureza. Agora, me parece que uma das coisas principais, e aí eu acho que a contribuição do Pierre e do ramo todo aí ligado à psicologia, à subjetividade, né, é trabalhar nessa questão das atitudes e na questão dos valores, né, que são necessários para poder lidar com isso aí que a gente está vivendo, né? Eu acho que essa visão aí de que isso é coisa de alienada, etc., me parece, bom, que é uma pena que as universidades ainda continuem com esse tipo de perspectiva. Talvez, se isso for insuperável, melhor é sair fora dessas universidades e trabalhar em ONGs, em outros ambientes que não tenham esse tipo de preconceito, né? Agora, mesmo dentro das universidades, eu acho que eu não acompanho muito o que está acontecendo dentro das universidades, mas assim, eu sei que existem certos movimentos de valorizar esse tipo de perspectiva também, sair daquele academicismo ortodoxo e reducionista, né, que o Pierre já falava disso há 30 anos atrás, 40, para uma atitude mais holística, né? E nesse sentido, valorizar essas atitudes-chave que devem ser alimentadas, né, é uma perspectiva que me parece que tem muito futuro, né? Na vez passada eu falei também daquela história dos dois lobos, né? O lobo da maldade, o lobo da bondade, que um ancião lá, um avô, falou para o neto dele, contou aquela história, que dentro de cada um de nós tem o lobo da agressividade, da maldade, e tem o lobo da bondade também, de fazer aquilo que contribua para um mundo melhor, né? E aí o neto pergunta para o avô assim, e qual desses lobos vai ganhar? Né? Aí o avô responde para ele, vai ganhar aquele que você alimentar melhor, né? Aquele lobo que está dentro de você, que você alimentar melhor, vai se fortalecer e vai ganhar. Então, quais são as atitudes-chave para alimentar, né, para levar a um mundo melhor, né? Aí eu relacionei aqui algumas delas, que também durante esse ano aí ficaram muito evidentes, assim, coragem, confiança, gratidão, prudência, amizade, humildade, bondade, generosidade, diálogo, respeito, tolerância, união, responsabilidade, solidariedade, autotransformação, compaixão, consciência, identidade, autonomia, simplicidade, frugalidade, colaboração, resiliência. Então, ao longo daquela apresentação, eu fui mostrando em cada um daqueles slides, às vezes estava expresso essas atitudes, né, ou esses valores, né? E acho que investir nisso faz sentido, né? Assim,
a gente investir em atitudes que alimentem as pessoas para produzirem, colaborarem para um mundo melhor, né? Então, eu acho que essa é talvez a resposta que eu pudesse dar para esse tema, né? Porque sem esse esforço de autotransformação, de uma certa metamorfose até de cada um, né? Pode ser difícil ficar tentando achar isso fora, né? Através de ativismos assim políticos mais radicais, da violência, etc. Não sei se esse é um bom caminho, não. Ok, Maurício, muito obrigada. Eu não poderia deixar de te fazer uma pergunta, né? Então, Maurício, eu gostaria de te perguntar o seguinte, que na sua apresentação anterior, você falou sobre a fadiga da quarentena. Nós estamos vivendo agora sucessivos lockdowns, né? Então, assim, isso tem afetado muito a saúde mental das pessoas, né? E eu gostaria de saber se você conhece algum estudo sobre o aumento de casos psiquiátricos, de depressão, índice de suicídio. Então, eu gostaria de saber de você, né, se já existem assim, pesquisas que você conheça e que possa nos dar uma ideia agora. Olha, tem sim, sabe assim, esse foi um dos aspectos, né, além da questão das questões de saúde mais sanitária, física, né, a questão de saúde mental e emocional foi um tema também que teve aí recorrente durante esse ano inteiro, né? Então no primeiro momento teve aquela constatação que as pessoas estavam tendo problemas de saúde emocional e mental, depressão, suicídio, insônia, traumas, né? Questão de violência doméstica contra criança e mulher, solidão, tristeza, raiva, frustração, todos esse tipo de percepções, né? Nervosismo, insegurança, apatia. Tem um conjunto aí. Acho que vocês que vivem aí no ambiente mais da psicologia e tal devem ter muito mais conhecimento prático sobre isso do que apenas isso teoricamente que eu estou trazendo aqui, né? Mas então são efeitos colaterais subjetivos da pandemia, né? Eu vi recentemente um trabalho publicado, é uma reportagem que saiu na BBC, né? Eu posso mandar, aliás, esses vários assuntos que eu estou falando aqui para vocês, eu andei estudando e catalogando um pouco o resultado dessa pesquisa, né? Sobre vários desses aspectos aí. E nesse assunto aí, o mais interessante foi uma matéria que surgiu recentemente, deve ter um mês talvez, da BBC, sobre essa questão das consequências psiquiátricas, né, da pandemia. E é interessante, eles até falam lá de um termo que é o terraplanismo psiquiátrico, né, que é uma simplificação das explicações psicológicas para argumentar, por exemplo, que o lockdown traz um aumento dos suicídios das pessoas, assim, como se fosse uma relação direta de uma coisa para outra, né? E os autores lá desse artigo classificavam isso como terraplanismo psiquiátrico, uma outra forma de terraplanismo além dos que a gente já tem por aí, né? Então, assim, me parece que as pessoas tiveram, e lá eles falam um pouco disso também, uma capacidade maior do que parecia de adaptação, de resiliência, de equilíbrio mental, do que parecia à primeira vista, assim, no momento que veio aquela pedagogia do susto, né? Quando apareceu a pandemia, todo mundo ficou bastante assustado, né? Então, a maneira de como as pessoas enxergam a saúde e a morte também pode ter se transformado. Isso é o que eu vi de mais interessante assim sobre essas perspectivas, né?
Depois, acabando aqui, se vocês tiverem interesse, eu posso passar para a Elza, né, o link dessas matérias aí que eu mencionei, porque ali tem um pouco mais de detalhes sobre esses aspectos que a gente falou muito rapidamente, mas que lá tem mais detalhado, né? Maravilha. Muito obrigada, Maurício. Nossa, maravilhada com isso tudo. Eu passo agora, então, para o Roberto e para a Lídia fazerem aí o fechamento. Gratidão. Só agradecer ao Maurício, muito obrigada, meu irmão, e passar para o Roberto. Então, gratidão, Maurício Andrés, por esse aprofundamento, por essa ampliação, e que culminou você nos trazendo a teoria fundamental da Unipaz aplicada a esse momento. De fato, eu só quero trazer uma palavrinha que todos talvez já temos conhecimento, mas muitas pessoas acham que paz é você estar apenas numa atitude de se acomodar com a situação ou apenas ficar dentro de uma subjetividade. Porém, nós já ressignificamos isso há 34 anos. Isso, inclusive, consta no I Ching. O hexagrama que fala da paz é o céu sustentando a terra, Yang sustentando Yin. E o que é o oposto? Para os antigos chineses, é a terra sustentar o céu, Yin sustentar Yang. Isso eles não chamam de conflito, eles não chamam de guerra, eles chamam de estagnação. O oposto da paz é estagnação. Então, há muitas formas de nós estarmos militando, sim, pela paz, rompendo uma estagnação da normose, que eu acho que é a grande patologia, do desencontro e da pequenez, e cada um, e me tocou muito quando você trouxe o Bhagavad Gita, falando da vocação, que é preferível a pessoa ficar na sua vocação do que tentar fazer a vocação da outra pessoa. Então, cada um de nós tem um Dharma, cada um de nós tem uma vocação, é a voz mais profunda e permanente do desejo que nos trouxe a encarnação. É assim que eu ressignifico essa palavra, que eu pesquisei muito ao longo de 30 anos, e acho que assim fazendo, cada um com seu modo, com seu semblante, e se a gente tem essa nossa, eu creio que estratégia de estarmos juntos, a unidade na diversidade, nós chegaremos lá, sim. Chegaremos lá, e quem sabe, a partir da ecologia individual, poderemos contagiar e levar uma mudança na ecologia social e ambiental, e quem sabe, transmutar essa terra devastada num jardim da humanidade. É um sonho? Sim. Porém, nós sabemos, Seva, para falar de Seva, nós temos que falar de amanhã. Amanhã é o dia da paixão, é aquele que doou, fez o serviço total de todo o seu sangue e humanidade. Sabemos que muitos ainda não adquiriram, e a maioria não compreende e muito menos coloca em prática esse Dharma. Porém, ninguém vai dizer que o que Cristo fez há 2000 anos atrás não teve consequências avassaladoras e continuarão tendo. Então, que cada um possa continuar com a sua gotinha d'água. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Muito obrigado.